Módulo 3. Secretariado. Ateliê da Fofa? Fofa, preciso da sua ajuda. Que houve, Ted? O caso é o seguinte: a minha reputação já ultrapassou fronteiras. Como assim, Ted? Eu fui convidado para participar de um congresso de investigadores nos Estados Unidos da América, mas tenho pouco tempo para preparar a viagem. Ai, Ted, jura? Ai, você tá falando com a pessoa certa. Eu sei exatamente o que fazer pra sua viagem se tornar inesquecível. Quando vai ser? E em que cidade? New York City, baby. Daqui a 20 dias. Ai, Ted! Nova York é o máximo! Ai, você tem que aproveitar pra passear no Central Park, assistir uns musicais na Broadway, fazer umas comprinhas, conhecer uns restaurantes. Fofa, é uma viagem profissional. Ted, eu sei, né? Mas mesmo assim, você tem que aproveitar cada minuto. Ok, kid. Mas por onde começamos? O passaporte e o visto estão em dia? Não tenho certeza. Ai, Ted, isso é fundamental, né? Ai, tô indo pra aí, vai. Não, pera. Fofa. Programa 3. Logística de viagens. Já deu alguma coisa errada em alguma viagem sua? Já, na verdade, da minha avó. Tava parecendo que o voo tinha chegado, mas o voo não chegou e a gente ficou das 6 da manhã desse dia até as 8 da noite sem ter notícias dela. Já perdi bagagem. Aconteceu com meu filho também, criança que ficou sozinho no aeroporto em Congonhas. E a gente não tinha notícia, só que ele tinha passado pra embarque, mas não chegava, né? E o pessoal pedia só pra aguardar que o voo tava atrasado. Extraviaram minha bagagem. Eu fiquei 9 horas no aeroporto porque deu aquele problema com os aviões e tudo, e eu fiquei lá. Eu saí às 11 horas do Panamá, quando cheguei uma noite aqui no Brasil, as malas não vieram. Eu só fui recebê-las um mês depois. Foi uma viagem para Minas, que como chegamos, eu e minha esposa não tinha reserva, não estava... Foi pago tudo antes e no hotel não tinha reserva feita. Ficamos na rua. O Carlos chegou nesta cidade para visitar a sede da empresa em que trabalha. É uma grande oportunidade profissional. Ele vai participar de reuniões com toda a diretoria. E, pelo jeito, o voo atrasou. Olha como ele está apressado. Parece que teve um problema com a hospedagem. Pelo jeito, vai ter que ficar no hotel do outro lado da cidade. Corre, Carlos. Rita, você marcou o voo em cima da hora. Eu perdi o café da manhã com a diretoria. O hotel estava lotado. Você reservou? Bom, eu tô atrasado para a próxima reunião. Mais tarde a gente se fala. Só de olhar esses cartazes já dá água na boca. Olha só isso. Mas viajar dá muito trabalho, são muitos detalhes e é preciso se antecipar aos problemas para evitar dores de cabeça. Não é à toa que as pessoas recorrem a agências de viagem como essa em que estamos. Vamos descobrir como fazer uma viagem tranquila, sem surpresas desagradáveis. Encontrou algum lugar, Suzana? Claro, encontrei sim. Moisés, dá para viajar sem sufoco? Dá, principalmente se você recorrer a um agente de viagens, né? O agente de viagens, ele funciona como um distribuidor de informações, de produtos e serviços, e ele visa justamente assegurar a sua tranquilidade em suas viagens. E o que é importante, então, para fazer uma viagem tranquila? Planejar? Se nós formos considerar que dentro de uma viagem a gente tem diversos fatores a serem analisados, como com que companhia aérea viajar, meios de hospedagem, meios de transporte,
transporte de uma forma geral terrestre, outros pontos como documentação de viagem, vacinas. Então, sem essa prévia análise das diversas possibilidades que você tem, você incorre no risco de fazer uma viagem com muitos problemas. E hoje você tem uma oferta muito grande de preços e a gente sabe que você pode ter excelentes benefícios e uma excelente relação custos. Vamos por partes então. Com relação aos voos, o que é importante fazer? Primeiro, você tem que considerar a antecedência da reserva para que você possa aproveitar melhor todas as ofertas de descontos. Um outro ponto é você verificar a questão dos seus horários de voos, né? A necessidade, porque dependendo do horário que você vai pegar um voo, você pode pagar mais ou menos. Então, se você deixar de viajar num horário de pico, às 7 horas da manhã, por exemplo, com um determinado ponto, e viajar às 9, às 10 horas da manhã, você pode conseguir aí uma economia muito, muito considerável. Outro aspecto importante é a questão de você reservar sempre com antecedência também os seus hotéis. Você ter esse planejamento de onde você vai se hospedar e isso você tem que analisar a localização. Onde você tem seus compromissos, onde tem seus pontos de interesse e você está hospedado de uma forma que você evite gastos adicionais com transportes. Então, esses fatores são fundamentais para que você possa, então, dar início ao seu planejamento de viagem. E o que mais você recomenda, sobretudo nas viagens de negócio? Primeiro ponto é que as empresas hoje estão focadas em redução de custos. Então, você tem um compromisso com esta empresa e com este profissional, já começa a partir da questão. A recomendação sempre é a questão da antecedência, a questão de você ter uma rede de serviços bem organizada, estruturada, para poder assegurar esse embarque do passageiro. Por exemplo, na nossa agência, nós temos serviços em aeroportos. Isso garante que ele tenha um atendimento no seu embarque e no seu desembarque. Outro serviço importante para uma viagem de negócio é serviço de apoio à emergência, que funciona 24 horas. Então, ele pode estar em qualquer lugar do mundo e ter uma necessidade de extensão de viagens, ou ele tem que retornar ao Brasil, ou estender sua viagem para outro país. Ele pode ligar a qualquer hora e esse serviço está pronto para lhe dar todo tipo de suporte. Quer seja uma reserva de hotel, de locação de automóvel, de um serviço de transporte, de uma passagem aérea, tudo aquilo que o executivo venha necessitar. Então, o planejamento é fundamental. Ateliê da Fofa, bom dia. Fofa, sou eu. Ed, ai, chegou o grande dia. Você já arrumou as malas? Yes, baby. Há 2 dias. Estou revendo a agenda e o roteiro da viagem. Você pensou em tudo? Olha, eu nunca vi tanta organização. Ah, Ted, obrigada. Mas está tudo certo mesmo. E se o voo atrasar? E se o hotel não fizer a reserva? Onde eu vou dormir? Ted, take it easy, calma. Você tá muito nervoso. Eu já confirmei a reserva no hotel. Já fiz o cálculo do fuso horário. Você vai chegar com antecedência, Ted. O voo pode até atrasar. Você tem razão. Obrigado, viu? Ah, Ted, imagina. Assim você me deixa sem graça. Eu não sei o que eu faria sem você. Bom, agora eu vou rever as malas pra ver se eu não esqueci nada. Tudo bem. Qualquer coisa me liga, tá? Thank you, baby. You are welcome. Eu imagino que os executivos dessa grande empresa devem viajar muito. Hoje nós vamos conversar com a Nelly, que é secretária executiva. Nelly, seu chefe viaja muito? Sim, além de viajar a trabalho, ele também viaja nos fins de semana, viagens de férias, viaja bastante. E é você que cuida de todos os detalhes dessas viagens? Claro, assessorada por uma agência de turismo, é lógico, mas eu organizo todos os detalhes. Existe uma lista de providências que você precisa tomar? Ou seja, o que não pode faltar no checklist de uma viagem? Olha, primeiro eu vejo se o passaporte está em ordem, né? Se o visto não está vencido. Eu tento verificar se tem alguma vacina, se é necessária alguma vacina para o lugar para onde ele vai. Coisas desse tipo. Temperatura, né? O tipo de roupa que ele vai poder usar. Se é uma viagem profissional, se vai precisar usar a terno o tempo todo, se é casual. Esse tipo de coisa. Eu tenho uma listinha. Geralmente essas viagens são marcadas com muita antecedência? Na maioria das vezes são. Mas tem algumas viagens que são marcadas com 2 dias de antecedência. E como você age no caso de imprevistos?
Olha, para cada imprevisto tem um tipo de solução, né? Então, normalmente eu peço ajuda ou vai da minha criatividade, dependendo do caso. Por exemplo, na vez do 11 de setembro, eu tinha 3 executivos viajando, eles estavam numa espécie de conferência anual dos executivos de tecnologia, então eram os 3 principais executivos da empresa. E houve o atentado e eles precisavam voltar no dia seguinte. Precisavam estar no Brasil no dia seguinte. Aí eu passei um dia e uma noite no telefone com a companhia aérea e eles de carro viajando até Miami, porque eles estavam em Providence, que é no subúrbio de Boston. E eles passaram um dia viajando e até conseguir chegar em Miami e eu consegui embarcá-los no primeiro voo. Parece que os problemas de Carlos continuam. A segunda reunião já acabou e os outros executivos da empresa estão preocupados com as consequências da sua ausência. Rita, eu também perdi a reunião principal. Segui a agenda que você preparou e cheguei 2 horas atrasado. Você se esqueceu do fuso horário. Quando eu chegar, a gente se fala. A secretária vai ter que se explicar. Quantos furos, hein? E olha que hoje é apenas o primeiro dia de viagem. Minha chefe tinha uma viagem internacional para fazer e foi para Miami. 2 dias após ela estar em Miami, teve a bolsa roubada, os documentos, inclusive o passaporte, e eu aqui em São Paulo tive que agir. Uma vez aconteceu do meu chefe precisar viajar para o Chile de última hora, num sábado, e a gente tinha conseguido um voo diurno em que ele precisaria chegar lá para um programa de televisão à noite. Então nós tínhamos um voo diurno, um voo noturno, e esse único voo que tinha diurno foi cancelado. Entrei rapidamente em contato com o consulado brasileiro e verifiquei os documentos que seriam necessários para que ela pudesse providenciar. Inclusive, o número do passaporte. Isso foi uma coisa rápida porque eu tinha tudo anotado e tinha cópia desses documentos comigo. Ele me ligou em casa e falou: olha, Cíntia, eu preciso muito da sua ajuda. Eu preciso chegar lá no Chile até as 8 horas. Então eu peguei minha listinha de telefones úteis, acionei 2 agências de turismo para a gente trabalhar em conjunto. Liguei eu mesma em várias companhias aéreas para ver o que eu conseguia. E assim, e o chefe ligando: e aí, você conseguiu? Como é que tá? Eu preciso estar lá. Foi assim um sufoco total, mas o meu chefe foi pro Chile. Santa campainha, um cliente a essa hora? Era só o que me faltava. Eu não estou esperando ninguém. Surprise! Fofa. Sabe, Ted, eu andei pensando e cheguei à conclusão que você vai precisar de uma assessora local lá em Nova York. Como assim, fofa? Que mala é essa? Às vezes ele é meio lento. Ô, Ted, eu vou pra Nova York também! Tá feliz com a notícia? Fofa, eu estou sem palavras. Ai, Ted, olha, o táxi tá chegando em 1 hora. É legal a gente ver se tá tudo certo. Eu fiz uma agenda paralela, assim. Porque se tiver na reunião dos executivos... Telecurso Tec, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo.